Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 30 de junho, finalizando mais uma semana e mais um mês com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou falar aí sobre o fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que fecha em queda no dia de hoje de 0,12%, uma leve queda. A maioria dos ativos já saíram de leilão, então provavelmente tende a fechar próximo realmente dessa rentabilidade. Enfim, já peço de imediato aí que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. E nos comentários aqui abaixo, aproveita também para deixar aí o seu pedido para o fechamento de segunda-feira. Normalmente na sexta-feira tem menos visualização, tem menos likes e muito menos pedidos. Então aproveita e muito provavelmente seu pedido pode e deverá ser comentado lá na segunda-feira, tá? Então aproveita aí essa oportunidade. Vou rodar a vinheta, você aproveita esse tempinho aí para fazer tudo isso que eu acabei de falar. Bora lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Para você que pulou a vinheta, não esquece do joinha. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade, está aqui embaixo. Ibovespa na tela, no dia de hoje fechando em queda de 0,12%. O Ibov chegou a subir mais, aí chegou a subir quase 1%, mas devolveu, cedeu aqui, perdeu força no meio do pregão aí para frente e quase fechando aqui na mínima do dia, ainda acima da média móvel de 13 períodos e dando sequência ao sinal de fundo que foi apresentado aqui ontem. Apesar de ser devolvido aí, a gente teve inspiração aqui de máximas anteriores também. Então, foi até que significante aí o dia de hoje, nesse sentido de tentativa aí na ponta compradora. O que eu comentei com vocês ontem é que a gente poderia ter aí, de repente, algo nesse sentido aqui, de reversão desse fundo. Então, vamos ficar de olho se lá na semana que vem vai voltar para perder essa região do 116, 560, ou se vai dar continuidade para romper aí o topo dos 120.500 pontos, tá? Vai ser muito importante, ou este rompimento, ou este outro rompimento aqui, para dar direção ao índice, né? Ou num movimento de alta, continuando a tendência, ou revertendo essa tendência e podendo apresentar aí um novo movimento de baixa. Ó, o Ibov acabou de fechar na mínima realmente então do dia, 0,22% de queda. Todos os ativos aí acabaram de sair de leilão. Então, na semana, fechando em queda de 0,72, tivemos aí a sinalização de topo, quase que fechou abaixo aqui da mínima, por pouquinho não fechou, mas tivemos esse sinal de correção próximo ao nível de resistência, de topo anterior também, o que aumenta a expectativa de uma correção aqui nas próximas semanas. Vamos ver se vai ser realmente aí de baixa, como eu mencionei lá do gráfico diário, perdendo aquele fundo, ou mais travado, que seria um movimento lateral. E no mês, o Ibov vem fechando aí com alta de 9,03%, tá? Basicamente aí um bom candle de alta, fechando próximo de níveis de resistências anteriores aí também. Vamos ver, se conseguir fechar aqui acima no mês que vem, aí a resistência mais relevante vai ficando lá no 125, tá? Sonhar não paga nada, né? Então vamos ver. Eu gosto aí de ser otimista na bolsa, a tendência aqui é de alto, tá? Então vamos ficar de olho aí para ver se o que vai acontecer aqui, tá legal? Mini índice, na sessão de hoje aí, queda de 0,82% até o momento. O mini índice já é um pouquinho mais forte aqui na queda do que o Ibovespa, tá? E vale ressaltar que o Ibov, apesar de ter fechado aí em leve queda, a gente vai ver já que a Petro fechou uma quedinha considerável, tá? Vamos lá. Mini índice, então, fechando por enquanto ainda com uma queda de 0,82%. Gráfico de 60 minutos aqui, a gente tinha comentado que ele poderia vir testar essa região dos 121.500 e ele veio de fato aí no início do pregão, devolveu. Parecia que ia ameaçar aqui uma sinalização de alta e continuou forte aqui o movimento de baixa, agora testando essa região de topos ali nos 119.800 pontos. Para tirar aqui essa média. Vamos ver se vai se segurar aqui nesse nível de preço ou se vai dar continuidade. Se der, a gente tem a média móvel de 200, ali mais próximo dos 119 mil pontos, e depois a região de fundos, novamente, ali no 118.665.
A gente está perdendo um nível importante aqui, que são as médias, essa região de topo, essa região de fundo, essa outra região de fundo. Estão perdendo de maneira bem relevante aí pelo mini índice, tá? Não foi muito legal aí esses dois fechamentos aqui para baixo, não, tá? Principalmente se esse confirmar mais ainda. Enfim, segunda-feira, live aqui, a partir das 8h45 com o Dalton para procurar aí por possíveis oportunidades. Dólar, na sessão de hoje, fechando em queda. E que quedas, hein? Que queda, hein, meus amigos? Bateu lá nos... Vou pegar a abertura aqui. Bateu lá nos 4.886, devolveu forte, fechando já abaixo da média, gerando uma nova sinalização de topo. Não conseguiu ganhar força nem para testar ali os 4.900, hein? E já fechando bem forte aqui para baixo. Gráfico de 60 minutos. Vale ressaltar que a gente teve troca de contrato aqui hoje também, tá bom? Abriu num gap de alta, respeitou a região da média móvel de 200 períodos. Olha só, o gráfico, eu vou até mudar aqui só para vocês conseguirem visualizar. Vou colocar em vermelho. A média de 200 aqui, ó. Abriu lá e respeitou, tá? Respeitou e devolveu tudo aqui numa pancada. Tem suporte nessa região dos 4.800, olha só. Alguns topos bem interessantes por aqui. Vamos ver se vai ter tentativa de recuperação. Se respeitar aí as médias nos 4.800, no 4.830 aí e gerar sinalização negativa, eu focaria mais em venda, tentando pegar um novo movimento de baixa, tá? Respeitou bem a média de 200 ali, o dólar, tá legal? E aí eu focaria mais na venda, é claro. A não ser que gere sinal de alta acima desse mesmo nível de preço que eu acabei de mencionar. Mas bem forte mesmo aí, e se der continuidade, perder mínimo aqui, pode sim perder os 4.750 mais uma vez. Falando agora do DI, meus amigos. DI no dia de hoje, queda de 0,83%, batendo na região dos 10.765. O suporte vai ficando nos 10.600, como comentei com vocês lá do mensal, que é o nível mais provável, depois os 10.400, que é a média móvel de maior periodicidade. E tá dando sequência, né, meus amigos? Tá bonito para quem? Para quem tá comprado em pré-fixado, meus amigos. Para quem tá comprado em pré-fixado, esse DI caindo aqui tá lindo de ver, tá bom? E a expectativa é de continuidade deste movimento de baixa. Petrobras, na sessão de hoje, a queda, e que queda de 4,83%, reverteu a sinalização de fundo, que já era fraca, que eu vinha comentando com vocês, acionou saída aí para quem estava posicionado na ponta compradora e acionou a entrada aí, finalmente, de venda para quem estava interessado. Não só numa perda de mínima, essa aqui é um pouquinho mais difícil, realmente, mas essa outra também de reversão aqui desse fundo e um fechamento forte abaixo da média móvel de 13 aqui. Perda de mínima lá na segunda-feira reforça o viés de continuidade deste movimento de baixa, tá? E aí a gente teria suporte nos R$ 26, que é a região da média móvel lá do gráfico semanal. Se a gente pegar aquela pernada toda e traçar aqui uma filo, a gente teria o primeiro suporte aí na região dos 27,30 e depois a região dos R$ 26, que seria 50% de todo este movimento de alta aqui. Para quem está vendido, stop então acima da máxima de hoje, 31,08. Aí eu tentaria levar lá na média do semanal realmente. Vale, fechando na mínima, 1,97% de queda, expectativa de perder a região dos 63,50 e continuidade deste movimento de baixa. Sim, foco na ponta vendedora. Teve um comentário aí no fechamento de ontem falando que Vale aqui é nível de compra. Para mim não é, tá? Para mim não é. A expectativa, na minha avaliação, é de perder realmente esse suporte. Pode acontecer o contrário e calar minha boca? Pode, porque é renda variável, mas a minha expectativa é de furar aqui esse suporte, tá? E aí, lembrando, que é algo que eu já comentava com vocês, olha o semanal já, perdendo aqui a média de 200 também. Eu ainda vinha falando com vocês, ó, eu nem usava a média de 200 ainda. Pode vir buscar essa região aqui dos 62 e depois também teria uma outra região mais abaixo, lá no 58,70, tá? Então, essa é a expectativa para mim, poder buscar primeiramente essa região e se já fechar abaixo aqui na semana que vem, poder buscar o outro nível. E aí sim, aqui embaixo, com sinal de alta lá pelo diário, eu focaria mais na compra. Mas enquanto não testar esses níveis aqui, para mim, continua sendo nível de venda, tá bom? E não de compra. Agora falando das recomendações de swing trade, pessoal. Primeiro aí, Banco do Brasil. Foi lá pegar a minha saída no 0 a 0, tá? Ó, eu coloquei o meu stop no preço de entrada, nos R$ 50,46. Abriu num gapzinho de alta, foi lá, bateu, até oscilou um pouquinho mais acima. Para quem deixou o stop lá em cima, não movimentou, não saiu no zero igual eu, tá? E quase que pegou o alvo no mesmo dia aí que me tirou no zero, né? Faltou aí a mínima, faltou 6 centavos para pegar no alvo aí, tá? Se alguém manteve a posição, continua posicionado aí, tá? Agora dá para descer para o zero, sim, né? E tentar pegar aí
essa região dos 48,87, tá? Na semana que vem. Daria para continuar posicionado aí, tá bom? Eu tô de fora, infelizmente me tirou aí no zero. Zero perdas aí na operação, tá? E JBS na sessão de hoje, alta de 0,17, chegou a subir um pouquinho mais, chegou a subir aí 2,26%, mas fechou aqui com um candle de baixa, mas dentro de um movimento de alta ainda, continua posicionado na ponta compradora. O stop está bem posicionado aqui embaixo, bem protegido pelas médias, expectativa boa aí de continuidade do movimento, continua posicionado. Agora, atendendo aos pedidos de análise. Primeiro, Gol 4 na sessão de hoje, alta de 2,7%, continuidade no movimento de alta aqui, sem sinal de correção, sem sinal de topo, sem sinal de saída de swing trade, enfim. E o ideal para quem está interessado em comprar é aguardar por uma correção até a média, gerando um novo sinal de compra. Por enquanto, não temos. Próximo nível de resistência mais relevante é a região dos R$ 15, basicamente, e depois a média de 200 lá no mensal, nos 16,80. Vamos ver se vai dar continuidade nesse movimento. Natura, na sessão de hoje, queda de 0,5%. O papel gerou uma sinalização de alta, mas com um candle de baixa aqui. Então, não muito positivo aí. Para quem tiver comprado, dá para deixar o stop técnico, que é um stop mais curtinho, ou um stop na volatilidade, provavelmente vai ficar um pouco mais abaixo aí. Mas o fato é que escorregou, anulou o fundo e veio muito aqui para baixo, o ideal seria pular fora, porque pode esticar até a média lá do semanal, nos 14,60. E aí não seria interessante participar dessa queda. Raia Drogasil, na sessão de hoje, forte candle de alta, colocando o ajuste de volta, forte candle de alta, fechando com 3% e fugindo aqui dessa região de lateralização. Foi bem forte mesmo aí. Para quem comprou, de repente, uma aspiração de máximo ou rompimento de tudo aqui, stopzinho aqui embaixo da mínima de hoje, nos 28,50, tentando pegar a continuidade do movimento. O papel está na máxima histórica, não tem nada aí pela frente do ativo. Suzano, na sessão de hoje aqui, leve alta de 0,39%, ameaçou uma sinalização de fundo, mas sem muita expressão na ponta compradora e trabalhando abaixo aí das médias. Precisaria ter algo mais relevante aqui. Um candle de força, voltando a fechar aqui para cima, voltando para cima da média de 200, faria mais sentido aí para olhar mais para a compra, principalmente acima dos 46,50. Quando estiver aqui embaixo, eu prefiro deixar passar aí qualquer possibilidade de compra no papel. BRAP 4, na sessão de hoje, queda de 0,8%, papel que foi lá testar a média, respeitou nos 22,70 e fechou aqui com um candle de baixa. Possibilidade de venda aqui na perda de mínima segunda-feira, posicionando o stop aqui em cima, tentando pegar aí a sequência com possível rompimento dos 21,16. Eu focaria mais na venda aqui em BRAP 4. Tá bem bonito, semanal também abriu venda aqui depois desse repique na média, cruzamento delas aqui, tá bem interessante aí a possibilidade de continuidade desse movimento até a região dos 19, falando de médio prazo. Move 3, na sessão de hoje aí, não sei o que é isso aqui. Move 3, na sessão de hoje, alta de 1,54%, papel aí corrigindo de maneira mais fraca, testou a média móvel lá do semanal, está segurando, apresentou um gapzinho de alta. Vamos ver se ganha força aqui. Por que eu digo isso? Porque o semanal corrigiu fraquinho até a média. Pode ter mais 1 ou 2 semanas aqui de correção? Pode, mas está fraca aqui a correção. Na minha avaliação, inclusive, começou nessa semana, então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de correção. A gente poderia ter aí na semana que vem já uma tentativa de fundo aqui, tentando buscar lá a média de 200, com essa região de topos anteriores, nos 13,70. Então, para quem está interessado em compra aí de médio prazo, 11,15 seria essa aspiração, o stop ficaria nos 9,87, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta. Cogna, na sessão de hoje, alta de 0,3%, o papel aí, depois que gerou sinal de fundo, voltou aí a trabalhar acima da média, está segurando. Se na semana que vem der uma escorregadinha aqui de um candle e reverter, daria para arriscar aí numa comprinha, tá? Porque aí eu tenho um stop mais curto, abaixo da média, daria para tentar pegar algo não tão relevante assim para cima, mas com stop curtinho aqui. Eu tenho um risco pequeno aí a favor da tendência de alta que ainda vem sendo apresentada no papel. Então, se tiver aqui um candlezinho de correção ainda e na terça lá uma reversão desse topinho, né, daria mais sentido aí uma tentativa de compra. Para quem já estiver comprado, stop abaixo desse candle de alta nos 3,08. Via Varejo, na sessão de hoje, queda de 3,6%. Papel aí que rompeu aqui esses dois candles de correção. No gráfico de 60 minutos vai ficar mais claro o que eu estou falando. Olha só, veio aqui, fez esse rompimento, apesar de não ter fechado abaixo. Se conseguir aí escorregar para baixo dos 12,13, a gente teria como suporte os R$ 2 e depois lá embaixo a região de 1,75. Então, poderia escorregar mais aí via Varejo, tá? Tá bem fraco o papel, tecnicamente falando. Voltou aí para baixo da média de 200. No semanal,
voltando aí para baixo da média móvel também, então já enfraquecendo bem aqui essa tentativa de recuperação que vinha sendo apresentada anteriormente aí. Agro 3, na sessão de hoje, alta de 1,53%, o papel aí gerou uma sinalização de fundo, não é um fundo ascendente, porque o último fundo ascendente foi aqui atrás, então foi um fundo mesmo, e tentativa aí de continuidade de movimento. Se alguém abriu compra aqui nessa aspiração de máximo, o stop está aqui embaixo do fundo, nos 23,87. Vale ressaltar que gerou fundo e perdeu um pouco de força. O mensal foi lá, testou a média e está fechando abaixo. Então vamos ver se vai conseguir voltar aí para cima no mês de julho, tá? Mas tem essa resistência nos 25,40 pela frente. Kepler, na sessão de hoje, alta de 1%, e o papel, depois deste longo movimento de alta, testou a região da média de 200 nos 9,50, deixou um baita de um pavio, pressão vendedora no pregão, e pode sim agora iniciar um novo movimento de correção em busca da média móvel de 13, lá nos R$9. Então, para quem está comprado, eu deixaria um stopzinho aí abaixo nos 9,40. Mas eu ficaria de olho ainda, se a correção for saudável aqui, de maneira mais fraca, uma sinalização de fundo, apesar de próximo da média de 200, eu ainda olharia mais para a compra. Por quê? Porque o mensal está voltando a fechar acima da média móvel aqui de 13 períodos, trazendo uma expectativa mais positiva. Apesar de ter trabalhado aí abaixo da média, a tendência ainda é de alta no papel, olha só. Tá? Não perdeu aqui esse último fundo ascendente. Então, para mim, a tendência ainda é de alta e pode ter algo mais para cima, sim. B3SA3, na sessão de hoje aí, queda de 0,2%, foi um candle de correção depois de um forte candle de alta. Podemos ter aqui uma aspiração de máxima na segunda, com uma possibilidade de entrada, onde seria aqui um pivôzinho de alta no gráfico de 60 minutos. Então, essa aspiração de máxima, jogaria um stopzinho aqui abaixo desse fundo, tentando pegar a continuidade aí da tendência do gráfico de 60 e a continuidade aqui da tendência do gráfico diário também, tá? Então, teve aqui um movimento mais expressivo na queda e tentando dar sequência aqui na tendência B3SA3. Então, o stop ficaria aí abaixo da mínima de hoje, nos 14,54, se houver aspiração dos 14,96 para compra. Como 4, na sessão de hoje, queda de 4%, o papel devolveu o grande candle de alta de ontem, fechou abaixo da mínima dele, respeitando a região da média móvel, se sustentando acima dela. Um fechamento aqui abaixo, lá na segunda-feira ou na terça, aumenta a expectativa de uma correção de médio prazo, podendo buscar a região dos 4,50. Então, cuidado aí para quem tiver comprado, papel deu uma andada boa, se perder aqui esse nível de preço, dessas mínimas aí, nos R$ 5,10, principalmente se fechar abaixo aqui, eu já colocaria meu lucro no bolso aí, tá? Tanto de curto quanto de médio prazo. YouTube 4, na sessão de hoje aí queda de 0,25, o papel chegou a abrir um gapzinho de alta, devolveu, corrigindo no gráfico de 60, vai ficar mais claro o que eu estou falando, olha só. Abriu um gap de alta, corrigiu na média, se gerar sinal de fundo ascendente aqui na segunda, pelo gráfico de 60 minutos, abre possibilidade de compra, stopzinho curtinho aqui embaixo, tentando pegar aí a continuidade desse fundo ascendente que foi apresentado aí ontem, né, no papel, e possibilidade de continuidade aqui da tendência, veio, testou a média, está gerando um sinalzinho de fundo, pode aí tentar dar sequência nesse movimento. Caso contrário, para quem está comprado, se perder este fundo ascendente, pula fora, aciona o stop aí, né, da operação, que seria a perda dos 27,98. Vamos 3, na sessão de hoje alta de 0,92%, mas não me chama atenção para compra, só me chamaria mais atenção para venda se tentar voltar para cima da média, não conseguir gerar sinal de topo por aqui. As médias voltaram a se alinhar para baixo, voltou a trabalhar abaixo das de 200 aí, semanal aí, gráfico semanal, forte candle de baixa, um candle de definição, expectativa de um novo candle de baixa aí para a semana que vem. Então, eu focaria mais em venda aí em 3. BBSC3, na sessão de hoje, aí, estabilidade, 0,03% de queda. Apesar aí do papel estar dentro deste movimento de alta, ainda não retomou a tendência, tá? Está aí realmente no movimento contra essa tendência. Tem a média de 200 aqui nos 31,31, que é bem próximo dessa região de topo também. Eu só olharia para a compra se gerar algum sinal de alta acima dessas duas médias, preferencialmente, tá? Desde os 31,31 até a região dos 31,70. Chama atenção ainda, porque o semanal foi lá, bateu na média móvel de maior praticidade e gerou um sinalzinho de fundo, tá? Mas seria interessante se tivesse realmente o sinal de alta acima daquele nível de preço que eu falei do diário, que aí a gente tem uma expectativa de rompimento mesmo aqui da média do gráfico semanal, tá? Então, o ideal seria isso. Para quem tiver um perfil mais arrojado, se tiver uma correçãozinha fraca aqui
uma sinalização de alta na sequência, também seria uma possibilidade de arriscar, mas com stopzinho mais curto aqui, tá? Sabendo que teria essas médias aí, todos esses níveis de resistência pela frente, então seria mais arrojado mesmo. Apt 4, na sessão de hoje, alta de 1,42%, um papel aí que segue firme e forte aqui para cima, testou a média móvel, gerou um novo sinal de fundo, para quem está comprado, stopzinho em 11,80. Tá difícil aqui de abrir alguma compra, tá, pessoal? Só se tiver aqui mais uma correçãozinha para depois romper tudo. Aí beleza, tá? Do contrário, enquanto corrigir um pouco mais aí, só tá bonito para quem já está dentro. Para quem está de fora, não tem o que fazer, tá, pessoal? Olha o tamanho do movimento aqui no gráfico semanal. Você vai entrar aqui em cima, você vai entrar lá em cima. Eu não entraria, tá? Não estou falando que não vai continuar subindo, mas em termos de relação risco-retorno, é isso que vocês precisam ter em mente, tá? O mercado é risco-retorno. Qual o tamanho do meu risco? Se eu entrar aqui, qual o tamanho do meu risco? Né? É gigante, né? Onde que eu vou pôr um stop? Eu não tenho um fundo para me proteger. Olha a média onde está bem longe, né? Então, o risco é muito grande de eu entrar aqui em cima. Se eu entrar aqui embaixo, por mais que seja contra a tendência, eu tenho um risco menor. Né? Mesmo que eu entre aqui nesses rompimentos, meu risco ainda é menor do que eu entrar aqui em cima. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Tá? Para quem está de fora, infelizmente, continua de fora. Tá? Não tem o que fazer. Para quem está dentro, feliz da vida, mensal, próximo nível de resistência aí, além dessa região dos 12 e 17, se não começar a corrigir, esticar mais, seria a região lá dos 14, basicamente. E por fim aqui, Raizen, pessoal. Na sessão de hoje, aí, queda de 4%, devolvendo o grande candle de alta de ontem, perdendo a mínima dele, e depois desse forte candle aqui, podemos ter aí uma nova tentativa de testar a região da média ali nos 4,26. Se fechar abaixo dela aí, a gente pode ter até o semanal corrigindo por aqui também, porque testou um nível de resistência, fechou abaixo, olha só, baita sombra aqui superior, pressão vendedora, poderemos ter aqui, então, uma correçãozinha nas próximas semanas, o que seria saudável depois dessa estilingada aqui que o papel deu, tá? Não seria problema nenhum aí para o papel ter essa correção, tá legal? Então, no curto prazo já gerou saída e no médio prazo a perda dos 4,29 seria também um sinalzinho de saída do papel. Era isso que eu tinha para comentar com vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Desejo um excelente final de semana. Aproveitem aí o restinho de sexta, sabadão, domingão, aproveitem com a família, com os amigos. Descansem. Segunda-feira tem mais pregão, iniciando mais uma semana, iniciando ali mais um mês e que seja um mês bom aí de operações para todos nós, mais uma vez. Tá legal? Um grande abraço mais uma vez a todos vocês e a gente se vê segunda-feira. Para quem quiser, a gente vai se vendo aqui no meu Instagram durante o final de semana também. E até lá. Um grande abraço.